Bom dia a todos. Nós vamos iniciar, então, o nosso workshop, que tem o tema Formação de Professores, Integração entre a Orientação sobre o Uso Seguro e Responsável da Internet e as Práticas Educacionais Cotidianas. Esse workshop se baseia no princípio 1 e 4 da governança da Internet, liberdade e privacidade e direitos humanos, que é o uso da internet que deve nos guiar pelos princípios de liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e de respeito aos direitos humanos, reconhecendo-os como fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e democrática. E o princípio 4, da diversidade, a diversidade cultural deve ser respeitada e preservada e sua expressão deve ser estimulada, sem a imposição de crenças, costumes ou valores. Ontem, no workshop sobre as articulações multissensoriais na educação para o uso seguro e consciente e responsável da internet no Brasil, foram abordadas algumas iniciativas e desafios para a formação de professores nessa temática. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as estratégias, características de educação digital, possibilidades de integrar os princípios da governança da internet na formação dos professores e as necessidades dos professores frente a essa temática e o trabalho em sala de aula. Nós vamos iniciar, então, o nosso workshop com a professora Stella English. Ela representa o setor governamental, trabalha na Diretoria de Tecnologias Digitais e Inovação da Prefeitura de Curitiba. Para ela, a gente vai lançar a seguinte pergunta: quais as estratégias utilizadas na formação de professores que mais surtiram impacto na sala de aula? Bom dia. Venho aqui com esse desafio, então, de representar a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, agradecer à mesa pelo convite, a oportunidade de estar aqui e dar visibilidade para esse trabalho que nós fazemos lá na nossa cidade. Trago aqui meu olhar, então, enquanto gestora, enquanto uma pedagoga, professora da Rede Municipal de Ensino de Curitiba há 25 anos, e a minha função é olhar para essa questão das tecnologias digitais na educação. E na Secretaria nós temos diversos projetos, como de robótica, jornal eletrônico das crianças, trabalhamos com realidade virtual, enfim, uma série de projetos e ações voltadas para a integração das tecnologias na aprendizagem. E somos responsáveis também pela formação de professores. O tema da segurança na internet é uma das atribuições que a gente tem, porque, afinal, nós trabalhamos com crianças de 6 a 10 anos, e aí está o nosso desafio, né? Esse fórum, ele trata de diferentes instâncias jurídicas, institucionais, e eu fico pensando nas 130 mil crianças que nós temos na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, que são nossos cidadãos e que já são usuários dessa tecnologia, e que população a gente quer formar, né? Baseada nessa questão da ética e o que a gente quer para a nossa cidade. Então, são diferentes realidades na nossa cidade, né? São esse público-alvo, mas que são de diferentes regiões da cidade. Então, aí está um desafio para nós. Nosso horizonte é trabalhar com a prevenção e a punição. Então, por isso, nós que estamos lá com os pequenos, né, temos esse olhar de tratar dessas questões da prevenção baseadas nessa questão de como a gente concebe, né? Então, sempre um adulto falando para a criança o que é certo. Não, para nós entendemos diferente. É na relação entre o adulto e a criança, e essa criança ou esse adolescente ter voz também, né? Para que a gente tenha outros princípios que são caros a nós, como a autonomia, o protagonismo e a transformação. Então, trago aqui uma frase da Cora Coralina que nos mostra esse horizonte onde a gente quer chegar, né? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Tenho que me lembrar que a gente está com alguns colegas aqui que eu tenho que ler as imagens, né? Então, vocês também me pontuem quando eu esquecer aqui. Aqui, então, são os valores, no que a gente acredita. A gente quer o protagonismo dessas crianças, de novo, naquela flechinha da relação entre professores e alunos, a autonomia deles, e muito voltadas às ações de tecnologia na rede municipal, a questão da transformação
seja do sujeito, seja do seu entorno, seja da comunidade. Para nós, não tem nenhum sentido usar a tecnologia na educação se não estivermos com esse olhar do que a gente pode mudar na vida de alguém ou de alguma comunidade. Muito mais do que automação, o uso de internet, a gente está mais preocupado com isso. Então, o nosso propósito, lá em Curitiba, a gente tem esse propósito sempre da cidadania e da ética nas relações humanas. Deixa eu falar um pouquinho só do lado ali, tem uma imagem de um farol. Por que esse farol está nessa apresentação, agora me lembrei. Nós temos um projeto que é o Farol de Saber e Inovação, quem tiver interesse pode procurar na internet. Ele é uma biblioteca pública que existe na rede municipal, distribuída em toda a cidade. É uma biblioteca que oferece acervo de livros para empréstimo da comunidade, também acesso à internet, e agora nós estamos numa terceira fase, que é projetos makers, onde a comunidade e os estudantes também podem estar trabalhando com até prototipagem, modelagem, impressão em 3D. Então, como fazemos, né? Promovendo, fortalecendo e agregando essas redes que se formam. Então, nessa figura aqui, eu tenho várias pessoas que se interconectam e a gente entende que é assim. Eu tenho que ver esse público, tanto dos estudantes, quanto os pais, quanto a comunidade. Não dá para a gente ter uma visão pode passar, de rede se nós não considerarmos essa abrangência, né? Os estudantes, a comunidade e os profissionais da educação. Vou passar aqui. Será que travou? Não. Qual que é o sentido, o significado dessas ações, então? Não adianta a gente ficar só na reflexão. Vamos fazer os alunos pensarem, refletir sobre. Também, mas tem que ser um processo dialético ali entre a reflexão e atitudes. Que ações a gente está realizando? Então, na formação de professores e nas atividades que nós fazemos, nós utilizamos alguns referenciais, né? Aí alguns que nos aportam. Em relação à Universidade Federal do Paraná, a gente tem um projeto de extensão, que é o Proteca, é uma rede que está se formando em Curitiba em relação à proteção da criança e do adolescente, em relação ao abuso sexual na internet. Então, a gente está iniciando esse trabalho lá também de extensão junto com a universidade, nessa parceria escola e universidade. Como fazemos, então, a formação continuada, né, diferentes modalidades, então, não só cursos, mas a gente quer pensar outras estratégias, palestras, propostas metodológicas, na prática pedagógica. É lá na escola e não é para a escola. Eu tenho que estar lá dentro da escola. Então, como fazemos? A gente tem, vou trazer três projetos aqui para vocês. O portal Cidade do Conhecimento, que é o nosso portal, o Jornal das Crianças, que é o Extra Extra, e a Gincana Virtual. Então, no portal Cidade do Conhecimento, é o portal da educação, eu dei um print na tela para agilizar ali. Então, nós temos ali, desde a questão da gincana virtual, que eu vou apresentar, referenciais para professores, pais e comunidade sobre, né, segurança na internet, mais ali embaixo. E nós temos também o curso, agora, junto com a SaferNet, que vem nos ajudar bastante. Nós temos mais de 300 professores inscritos, que é o Educando para Boas Escolhas Online, que ajuda também nessa formação dos professores. Então, vamos falar um pouquinho do Jornal Eletrônico Escolar. Ele é um jornal das crianças na internet. Se vocês também jogarem no Google, vocês vão achar. Então, as crianças trabalham sobre temas do seu interesse. E eu trago aqui a experiência, falando que é sobre formação de professores e que impacto ela tem na sala de aula. A professora Sônia Domingues, ela criou uma personagem, que é a Penélope, para trabalhar a questão das fake news. Então, olha que interessante, ela veio para a formação, aprendeu, né, trabalhou com a gente sobre fake news, usando os materiais, enfim, e os cursos, e ela voltou para a escola e pensou como fazer isso. Então, criou essa personagem Penélope, e junto com ela, nessa imagem, existem outras colegas que ela já está conseguindo agregar em torno desse projeto, que é trabalhar a questão das fake news de uma forma lúdica com as crianças. Então, ela traz todo o conteúdo dessa forma lúdica. E ela já também conseguiu chegar nas crianças, então ela já tem as Penélopezinhas, né, que são as crianças que falam sobre fake news. Se vocês acessarem o perfil dela no Face, eu pedi licença e ela me autorizou a divulgar, tem o vídeo das crianças trazendo esses conteúdos da fake news de uma forma muito autônoma, inteligente e lúdica.
E aqui também eles usaram o horário do recreio para fazer a divulgação de ideias, dicas sobre as fake news. Vamos passar ali a rádio escola deles, né? Usando o sistema de rádio da escola. Eles produziram esse jornal. Então, eles trabalham os conteúdos em sala de aula e depois as crianças protagonizam isso. Então, na hora do recreio, é passado para todos. Sobre boatos no celular. Não acredite em tudo que você lê na internet. Não tem fonte? Não repasse. Obrigada. Atenção! Bom dia, alunos e professores. Meu nome é Brian. Eu vim aqui dar um recadinho sobre a fake news. Busque a fonte original. Quem publicou? Cheque histórico. Confira a data. Obrigado. Bom dia, professores e alunos. Meu nome é Flávio. Estou dando umas dicas sobre a fake news. Muitos adjetivos desconfiem. Pesquise outra fonte. Leia a notícia inteira. Está em dúvida? Não repasse. Então, vejam, né? São coisas simples que a gente pode estar fazendo com eles lá na escola, protagonizando e botando essas crianças para ouvir a voz do que eles têm a dizer. Outro projeto que a gente tem é o Gincana Virtual, que é muito bacana. Então, as crianças usam recursos digitais para falar sobre alguma temática. Nós lançamos desafios, então, esse ano foram 4 desafios. O tema era Curitibinha fazendo boas escolhas online. E os 4 desafios. Então, o primeiro deles era pesquisa com os familiares sobre o uso do celular. A segunda era fazer um HQ sobre o uso responsável da internet. O terceiro, um código de conduta. E o quarto, o uso ético da internet. Todos eles trabalhando com algum gênero textual. Então, aquela nossa discussão de que a temática não venha também sair fora do currículo. Como integrar essa temática transversal dentro do currículo da escola. Então, trabalhamos também com a língua portuguesa e os gêneros textuais. Pode passar. Então, aqui é um exemplo, esse é o terceiro desafio, por exemplo. Então, a gente faz essa sequência didática, né? O que as crianças podem fazer, como eles devem fazer, os referenciais que eles podem usar. Pode passar. Aqui também, que atitudes a gente quer que eles desenvolvam, né? Então, o que é um código de conduta, ensinar eles. Então, tudo na forma de uma sequência didática que eles já saibam como fazer e que referenciais encontrar. A cartilha da SaferNet e tudo mais. Então, aqui eles poderiam escolher um tema, fake news ou pirataria, enfim, algum tema que seria caro, né, que seria interessante a eles, e aí teriam os critérios de avaliação dessa gincana. Nessa gincana, todos ganham, não existe um premiado. Fez o desafio, né, está feito. Eu trago agora, então, aqui a experiência da Escola Ulisses Guimarães. Então, aí estão os nossos curitibinhas, dá para ver, porque estão todos encasacados no frio, né? E então, como que a pesquisa lá que eles fizeram, né? Como que você utiliza o celular, utiliza com seus pais? Essa pesquisa foi feita junto com os pais. Então, aí tem o perfil deles, né? Os 26 alunos, vamos passando, pode ir passando, de onde acessa a internet, quantas horas de acesso, quando conectado, o que você mais acessa mais YouTube e jogos, né? Você utiliza a internet no automático e sem pensar? A maioria disse que não. Você acha que utilizar a internet no período da noite atrapalha o sono? Sim, a maioria. E nas horas de refeições, você utiliza o celular ou o tablet? A maioria não. E aí o segundo desafio era eles construírem uma historinha, né, um HQ, falando sobre o uso seguro da internet. Vou deixar vocês olharem depois na página, porque o tempo aqui está correndo. Pode passar. E também construir um panfleto falando sobre essas questões de segurança e tudo mais. E eles fizeram uma divulgação aos pais, pode passar uma divulgação aos pais depois na comunidade, que é essa ação social que eu digo, não ficar só lá. Produziram um podcast, enfim, tem muito material dentro da gincana, mas a Rosa não deixa eu falar mais por causa do tempo, e a TV fica piscando na frente da gente, então, assim, tem muito material. Quis trazer assim, algum pouco das experiências que a gente tem feito nesse sentido. Obrigada. Conversa que nós tivemos hoje, antes serviu, né? Então tá bom. Bom, para quem está nos assistindo remotamente, as interações online podem ser feitas através da agenda até o encerramento das apresentações. Para quem está aqui no presencial, pode, após as apresentações, se organizar em fila diante do pedestal disponível aqui.
E pedimos que, quando vocês forem fazer as perguntas, que se identifiquem com nome, organização, setor e localidade. Bom, agora nós vamos ouvir a Priscila Gonçalves, representando o setor empresarial do Instituto Educa Digital, de São Paulo. Para a Priscila, a questão que ficou é: quais são as características de programas de educação digital consideradas bem-sucedidas e quais os diferentes desafios encontrados? Alô? Oi, olá. Bom dia. Agradeço a Rosa pelo convite para estar aqui, poder fazer uma fala sobre essa questão de educação digital. O Educa Digital é uma organização que existe há 8 anos. A gente é empresa também, mas a gente é organização social e a gente também faz pesquisa. Então, a gente tem os três olhares aí de pesquisa, empresa e organização da sociedade civil. E a gente trabalha com educação digital numa perspectiva bem ampla. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu trouxe essa mandala para vocês verem, que é uma mandala que a gente vem trabalhando os nossos projetos a partir do ponto do desenvolvimento humano, educação para o desenvolvimento humano, porque a gente acredita que a tecnologia digital e o mundo digital, a cultura digital, vem para nos transformar também. Transforma as nossas formas de ser e estar no mundo, mas também o que isso implica em nós, educadores, e a nossa mesa sobre formação de educador, o que isso tem a ver com a nossa transformação como pessoa e como profissional. Nessa mandala, a gente pode imediatamente pensar que a gente está falando aqui, da autoria, da cidadania e ética digital, que a professora Estela falou bastante aí, de como os projetos estão sendo realizados numa perspectiva prática de uma rede de educação. Mas a educação digital é muito mais. A educação digital tem a ver com relações e coletividade, como que a gente se relaciona no mundo digital, tem a ver com aprender, com criatividade, tem a ver com autoconhecimento, talento e qualidade de vida. De certa forma, a gente está falando de uma educação digital que é a educação do nosso momento, que tem a ver também com educação política, que tem a ver com governança da internet. E toda vez que eu venho no fórum, eu sinto que a educação precisaria permear mais os temas que a gente vem discutindo aqui nos fóruns da internet. E aquela mandala, ela é baseada nos 4 pilares de educação da Unesco, que a gente fala, puxa, de 96, tão velho, mas isso é cada vez mais atual. Quando a gente pensa em aprender a fazer, aprender a conviver, olha quanto a gente precisa falar de convivência no mundo hoje digital que a gente está vivenciando. E o aprender a ser, quem sou eu, o que eu posto, que identidade digital eu tenho, é a mesma do presencial, eu mudo isso ou não. A gente está o tempo todo falando desses 4 pontos quando o tema é educação digital. E aí vem a responsabilidade e a consciência. Há 10 anos, quando a gente começou a falar desse uso responsável da internet, era muito uso responsável, que era o pense antes de postar. Que tipo de material você vai colocar, que tipo de imagem você vai colocar, vai tirar foto do amigo, o amigo sabe, como que é isso? Só que agora a gente vem falando também do consciente, porque isso tem a ver com a gente entender como as coisas funcionam. O que está por trás de cada plataforma que a gente usa, de cada ferramenta gratuita que a gente baixa ou a gente usa e a gente coloca nossos dados, os dados da escola, os dados dos alunos. O que isso implica? O que implica usar uma ferramenta que tem uma empresa por trás e eu usar uma ferramenta que é aberta, que é feita por uma comunidade? O quanto que a gente está falando, de fato, desse como as coisas funcionam dentro da perspectiva de educação digital. Por isso que eu queria pontuar que a educação digital tem a ver com a educação política. E essa política não é só a política partidária, é a política que a gente faz no dia a dia, na sala de aula, nas nossas
instituições, nas escolhas que a gente faz, é sempre uma escolha política. E se a gente olha para a política pública, isso é mais ainda, porque são os cidadãos com os quais a gente vai trabalhar, vai fazer práticas educativas, e a gente tem aceitado muitas coisas grátis. As empresas fazem muitas coisas grátis para as redes de ensino, e isso é recebido como se fosse, uau, que máximo, é grátis. Mas não existe almoço grátis, né? Aquele velho ditado, faz tempo que a gente sabe disso. E a gente está olhando com critérios o que está por trás desses grátis. Por que será que a gente precisa aceitar tudo que vem grátis? Bom, o tema do Enem. O tema do Enem, eu tinha preparado a minha apresentação, eu falei, preciso falar do tema do Enem. Gente, quantos de nós, adultos, professores, saberíamos escrever sobre isso? É muito difícil. Quantos de nós paramos para pensar que cada pesquisa que a gente faz no Google, dados nossos ficam lá e a gente começa a receber propaganda nas redes, não só redes sociais, qualquer outro site que a gente entra. Isso são os nossos dados. Isso é manipulação de dados. Isso não é fake news. Isso é outra coisa. Muita gente ficou achando que esse tema era sobre fake news. Não é. É sobre coisas do nosso cotidiano que a gente já faz. Mas quanto a gente, de fato, pensa o que está por trás das nossas buscas, quando a gente vai pesquisar, e aí que aquela pesquisa fica gravada. Quanto que a gente pensa sobre isso? E quanto a gente fala sobre isso? Não só na escola, mas nas formações de educadores. A gente fala muito na escola, né, do fazer com os alunos. Mas o quanto as formações iniciais estão trabalhando esse tema? Quem sabe as continuadas, mas que a gente sabe é muito pouco. E aí, polêmicas também, não sei se vocês já viram o novo livro do Harari, que é um pensador contemporâneo que vem falando de muitas questões novas para todos nós. E esse livro, em especial, 21 lições para o século XXI, ele está falando do perigo das ditaduras digitais. E a gente precisa olhar para isso. Tem um capítulo sobre educação falando que a educação, de fato, a consciência é a única solução que a gente tem. E cito também o livro do Sérgio Amadeu, que fala sobre esse tema aí dos dados, do uso de dados, que a gente já vem fazendo há tantos anos, colocando nossas pesquisas, nossas buscas em buscadores de empresas. Essa é uma frase que o Harari pontua, que eu queria destacar para vocês. À medida que algoritmos começam a nos conhecer tão bem, os governos ditatoriais poderão obter um controle absoluto sobre os seus cidadãos, ainda mais do que na Alemanha nazista. E a resistência a tais ditaduras poderá ser totalmente impossível. Mesmo em países democráticos, as pessoas podem tornar-se vítimas de novos tipos de opressão e discriminação. Será que a gente está falando disso na nossa educação digital? Como que a gente pode ampliar o nosso tema de educação digital? Opa. Pronto. Dados aí da pesquisa do CGI mostra que escolas, olha lá, 1, 2, 3, 4, é o 5º lugar, escola da criança e do adolescente é a fonte de informação sobre usos seguros, usos conscientes da internet. E, por último, as organizações de institutos em prol das crianças. Os governos também estão ali embaixo. A maior fonte de informação ainda são a grande imprensa e as famílias e amigos, onde a gente está vendo os milhares de grupos de famílias e amigos que a gente usa no WhatsApp, usa e recebe no WhatsApp, é daí que vem as informações sobre isso. Então, a gente precisa pensar como que a gente forma professores para autoria, cidadania e ética no contexto digital. E isso tem a ver com governança da internet. Eu faço muita formação e eu sempre pergunto, porque eu trabalho com recursos educacionais abertos, licenças abertas. Quem conhece o CGI? Quem sabe como funciona a governança da internet? De vez em quando tem uma mão que levanta, 2, mas é o máximo. Então, a gente não está. O próprio CGI também não está conseguindo chegar no público, chegar na educação.
a quantidade de temas que a gente tem hoje de educação digital só aumenta. Então, a gente tem aí direitos autorais. Quantas educações digitais, quantas práticas de educação digital estão falando de direito autoral? Que a gente usa o grátis e o aberto. Quando a gente pega um material, esse material tem um direito autoral envolvido, a gente está olhando se tem licença ou não. Termos de uso. Quantas vezes a gente lê termos de uso? Termos de uso é um ótimo texto, inclusive, para trabalhar língua portuguesa, análise do discurso, pensar em outras formas, aquele texto parrudo, como que a gente podia apresentar de fato o que aquele site está trazendo? A gente não olha para isso. E isso tem tudo a ver agora com a nova lei de privacidade. O que é a privacidade? Também é outro tema que precisa entrar na educação digital. A gente fala muito do artigo 26 do Marco Civil da Internet, mas, gente, o Marco Civil inteiro precisa chegar nas nossas formações de educação digital. Não é só por causa do artigo 26. E também a lei, agora tem a lei de combate ao bullying, então, quando vira a lei, começa todo mundo a olhar e querer fazer prática. Isso é bom, tem, ok, pauta, mas isso é aprender a conviver. Isso, na verdade, não é por causa só do bullying digital. A gente devia falar sempre de convivência, independentemente de ter uma lei. Agora tem também as competências da BNCC, e a gente sempre acha que a nossa tem a ver só com a competência 5, que é de cultura digital, mas não. Tem a ver com todas as competências. Se a gente for olhar com cuidado, todas elas falam de educação e de educação digital. Essa mandala, não sei se vocês conhecem, é uma mandala de inteligência digital que saiu em 2016. A gente traduziu essa mandala, saiu no Fórum Econômico Mundial, e tudo é digital, olha lá. Direitos digitais, letramento digital, identidade digital, uso digital, segurança digital, riscos digitais. A gente traduziu para um estudo sobre inovação aberta na educação, que a gente fez em 2016, falando de como a gente precisa ampliar a nossa visão sobre educação e educação digital. Na verdade, a educação, antes a gente falava há 10 anos, de cultura digital. Agora a gente acho que já podemos falar de cultura, né? A nossa cultura e a educação tem a ver com o digital. Deixa eu passar rapidinho. Queria falar desses 5 aprendizados para vocês, desses anos todos de trabalhar a formação nesse tema. O primeiro é que o pensar antes de postar, como discurso nas formações, ela não é mais suficiente. A gente já aumentou, tem muito mais temas, além do pensar antes de postar. 2, é fundamental abordar temas como dados pessoais, vigilância, rastro digital e interesses comerciais por trás das ferramentas gratuitas que a gente usa. Palestras e entrega de materiais são pouco eficientes para motivar mudanças de atitude e reflexão sobre valores. A gente precisa pôr mão na massa. Atividades colaborativas, mão na massa, gamificadas e que resultem em produções propositivas autorais e que podem, de fato, impulsionar uma transformação e, de preferência, professores e alunos juntos, porque não é que os professores já sabem tudo. A gente precisa aprender junto a postura nesse mundo digital. E é fundamental integrar o tema na proposta pedagógica, integrando os componentes curriculares, que acho que a Grace vai poder dar um exemplo bacana aí para a gente. Porque não adianta ser uma coisinha, né? Um projetinho. Um pouco do que a gente vem fazendo com crianças, adolescentes, professores, a gente usa o DT, não sei se vocês conhecem o Design Thinking, é uma abordagem, não é uma metodologia, e eu reforço sempre que é uma abordagem porque a gente pode mudar as formas, as fases, a gente trabalha vários aspectos, dependendo do grupo. Passar rapidinho, que o meu tempo já acabou. Esse infográfico digital a gente fez em 2011. E ele ainda é super atual, que fala das telas digitais, né? A quantidade de telas digitais. A gente fez um estudo sobre inteligência artificial na educação, então a gente também precisa falar de algoritmos. Algoritmos é um tema que precisa entrar em educação digital. O Relia é uma plataforma de recursos educacionais com licença aberta, por isso que tem esse LI,
que a gente conseguiu organizar aí por área do conhecimento, disciplina, para facilitar a pesquisa de quem quer usar o material para criar, para usar o que for, mas que tenha uma licença aberta. O Conviver é um projeto da Federal do Paraná, que está acontecendo, junto com é um projeto financiado pela CECADI, e eles estão usando o material do DT, que é um REI, é um material aberto, está disponível para quem quiser baixar. Eles imprimiram para todas essas 117 escolas e estão trabalhando convivência dentro dessa perspectiva de educação e educação digital. Vocês já ouviram falar no Chupa Dados? Vale super. Chupa Dados é um projeto bacana da Coding Rights, que chama a atenção da gente, do quanto que a gente está deixando rastro em nossos dados, nas ferramentas que a gente usa. E isso vale entrar nos nossos projetos de educação digital. E as questões dos interesses comerciais, que a gente precisa também falar disso, porque a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está fazendo. O DuckDuckGo é um buscador que não deixa rastro. A gente pouco sabe que existem outras alternativas, além das grandes ferramentas de busca que a gente conhece. E o Tor é um browser, é um navegador digital também, que a gente pode usar mais e explorar mais, porque ele é feito por uma comunidade e tudo mais. A gente vai fazer um evento que a gente está chamando aí de Cyber Education Design Meeting em São Paulo, com a OAB, no começo de dezembro. É um evento gratuito, a gente vai fazer voluntariamente, foi um convite que a gente recebeu, porque justamente a gente vai prototipar práticas e possibilidades. Não só ouvir as palestras, mas a gente vai, junto com os educadores, pensar como criar projetos, como criar práticas. E o meu tempo acabou. Gente, obrigada. Obrigada, Priscila. É bastante reflexiva as questões que a Priscila trouxe, né? E a gente não precisa se assustar, não. A gente pode começar uma formação devagar, né? E, à medida que a gente vai fazendo a formação com os professores, ir acrescentando mais um detalhe aqui que ela colocou. Bom, agora nós vamos com a professora Grace Kelly Gonçalves, que representa o Comitê Científico. Ela trabalha no Colégio Miguel de Cervantes, é pesquisadora da comunidade Praxis e membro colaboradora da Comissão de Educação Digital da OAB São Paulo. Ela nos apresentará um pouco sobre como é possível integrar os princípios liberdade, privacidade e direitos humanos e diversidade na prática pedagógica do professor. E como deve acontecer a formação desse profissional nesse sentido. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite e o privilégio e responsabilidade de compor essa mesa. No Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo, é um colégio espanhol, hispanohablante de currículo duplo. Eu tenho a responsabilidade há 12 anos com a elaboração de projetos, formação de professores. No resumo, facilitar o conteúdo da aula e trazer mais qualidade para o conteúdo programado. Em apoio à acessibilidade, até os nossos colegas que estão aqui presentes e nos ouvindo, eu vou explicar um pouco da imagem que está aqui na tela. Neste desenho, em que aparecem ninhos, aparecem gaiolas, pássaros soltos e pássaros dentro de gaiolas, é uma forma simbólica, claro, de identificar os professores que nós conhecemos, as escolas que nós conhecemos e os perfis distintos que existem, porque, do mesmo jeito que a Priscila falou, não consigo imaginar que existe uma mudança, principalmente para as escolas que buscam espaços de ruptura, buscam transformações, construções de uma sociedade verdadeiramente democrática. Ela deve ter o seu trabalho apoiado e pautado no fazer pedagógico e nas premissas de aprendizagem, que foi o que a Priscila acabou de falar. Estamos muito alinhados neste sentido. Ontem mesmo o Rodrigo ele deu ênfase na falsa imagem de que as crianças que nascem na era digital, elas já estão preparadas para o uso dos dispositivos, uso das tecnologias, e sabemos que o discernimento vem das famílias, da escola que media todo esse conteúdo. E falando das habilidades do aprender a conhecer, que serve, no meu ver, tudo que serve para o aluno serve para o professor também. E, lógico, ele só se sente seguro
passando essa informação a partir do momento que ele consegue absorver. E neste ponto, nessa imagem que tem duas crianças numa idade aproximada de 3 a 4 anos, e aparentemente dominando o uso de um celular na mão, é essa frase de que ninguém aprende sozinho só porque nasceu na era digital. Então, o professor ele precisa saber e estar tranquilo em relação a isso, para também conseguir assegurar ao aluno o direito de ele aprender, de se desenvolver, de acordo também com as suas limitações. E aí eu me refiro às limitações até mesmo dos professores ao aprender sobre tecnologia educacional, se preparar, né? Sem perder de vista as possibilidades ofertadas e exigidas pela sociedade democrática contemporânea que nós temos. Então, adquirir esses instrumentos de compreensão. Como adquirir, né, essa compreensão para conseguir repassar para os alunos. Essa outra imagem do quarto slide é uma foto dos materiais do NIC, então, e também com o símbolo da SaferNet, desse acervo rico, de altíssima qualidade, que está sendo elaborado e pensado para o professor, para facilitar a vida do professor, exatamente para que ele possa atingir e conseguir atender o currículo dele, que já é de alta responsabilidade, e fazer uma aula, os 50 minutos ali, que seja um espetáculo de multidisciplinar, conseguindo concatenar educação digital nas práticas pedagógicas que ele já tem como responsabilidade. Então, aqui eu tenho internet com responsa, que é um dos meus favoritos, fica a dica, porque a linguagem está de acordo com a faixa etária, é pensado para esses alunos, chama a atenção dele, é uma leitura agradável. Este outro, que é uma internet na sua sala de aula, que é um lançamento do mês passado, feito pela Kelly Angelini, do Nick BR também, com a participação da Rosa, com a participação da Valdenice Minatel. É um material elaborado e pensado na linguagem para o professor dentro da sala de aula. Dá até mesmo para usar com os outros funcionários do colégio, porque eu não descarto. Todo mundo que está dentro da escola faz parte do processo de aprendizagem, precisa ler, precisa conhecer esses materiais e estar preparado e seguro para trabalhar de uma forma eficaz a educação digital dentro da sala de aula. Do lado eu coloquei o Moodle como um exemplo para as escolas que têm tecnologia, porque eu sei que não são muitas, e também sei que muitas escolas que têm têm computador não têm internet. Então, acho que vale a pena ter esse acervo, um kit desses materiais de ponta, tanto da SaferNet, quanto do NIC, quanto outros sites, e muitas pessoas estão trabalhando a favor da educação nesse sentido. Ter um acervo desse na escola, nos espaços em que os professores estão interagindo, ir para as escolas que têm esse privilégio de ter internet e ter computadores, e até mesmo uma equipe que possa preparar, de repente, eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem, então faz um espaço para os professores que seja um facilitador, porque o professor não tem tempo de preparar tudo e transformar a aula dele multidisciplinar e ficar buscando conteúdo. Quem dá aula sabe da dificuldade de fazer esse tipo de pesquisa. Então, se nós já temos equipes profissionais fazendo esse tipo de trabalho, por que não usá-los na nossa prática? Então, essa é a minha sugestão para que os professores consigam ser protagonistas, assim como eles querem que os seus alunos sejam nas aulas. Esse aqui é um exemplo, é o quinto slide, tem uma foto, que é uma sala de aula, com professores em pé, alunos em pé, professores sentados, alunos sentados dentro do mesmo ambiente. Eu coloquei uma flecha em duas pessoas que estão em pé, que são professoras, mas que não necessariamente parece que são professoras, porque elas estão no meio dos alunos, desenvolvendo autonomia, capacidade da decisão delas, né, de ter elaborado esse projeto, e a criatividade. Então, um projeto multidisciplinar é uma boa prática para se trabalhar mobile learning e integrar as aprendizagens, transformando as práticas no aprender a ser, que foi o que a Priscila acabou de falar, que é muito importante. Esse trabalho dessa imagem anterior, ela está apoiada no projeto que nós elaboramos, que tem a ver com o currículo, uma adaptação que os próprios professores fizeram no currículo, criaram uma coluna a mais, e nós demos o nome de Ética e Impacto Social, em que os professores, cada um no seu ciclo, cada um com a sua especialidade, decidiu que era mais pertinente naquela série, para que aqueles alunos pudessem trabalhar durante o ano, garantindo que, numa escala crescente
das séries, todos os alunos pudessem transcorrer nos assuntos mais pertinentes relacionados à educação digital. Essa é uma das melhores atividades, na minha opinião, é uma atividade que trouxe liberdade para os professores, para que eles pudessem agir sobre o meio envolvente, e foi possível que eles pudessem participar dessa construção de um desenvolvimento de uma ação educativa consciente, promovendo para os alunos potencialidades e capacidade de criar soluções e respostas adequadas, ou seja, uma consciência cidadã. Aqui é também isso de colocar a mão na massa, que é um termo que a gente escuta muito, hands-on, tá muito na moda. Então, os professores quem precisam desenvolver essas habilidades treinando, até mesmo com essas abordagens que a Priscila falou de DT, de Design Thinking, tivemos a felicidade da participação dela para trazer isso, e temos isso à disposição das escolas, que são práticas inovadoras, práticas que é uma abordagem, né, que foi o termo que ela usou, é uma abordagem muito positiva em que os professores, eles, quem se conhecem, elaboram essas estratégias, discutem, falam, têm a oportunidade de falar, porque isso é muito importante também, os tomadores de decisão das instituições acreditarem de que o professor, ele nada mais é do que o que vai resolver os problemas, por mais que em algumas ocasiões estamos vendo críticas do contrário, mas os professores, na verdade, é quem solucionam os problemas relacionados à educação. É importante esse olhar, a confiança dos tomadores de decisão, mesmo que seja uma equipe diretiva, o apoio das orientadoras, dos orientadores no trabalho e na participação dos professores. Esse trabalho deles, para fazer essa adaptação no currículo, e criando um currículo de habilidades de tecnologia educacional, demorou 2 anos, para vocês terem uma ideia, para um primeiro fechamento. E ele ficou mais ou menos assim, trouxe só um print para vocês terem uma ideia de como foi feito. Então, em cima do currículo pedagógico, criou uma coluna para falar de segurança, ética e impacto social. Então, por exemplo, na lateral desta planilha tem a série, e aí foi discutido, pode dar mais um, só para ampliar aqui para o pessoal dar uma olhada, peguei só um tópico. Então, por exemplo, para os professores que participaram do 8º ano, na opinião deles, e lógico, né, foi muito democrático esse trabalho. E demorou bastante tempo exatamente por isso, pelo tempo dos professores para a elaboração. Então, na opinião dos professores, por exemplo, de 8º ano, é importante que durante o ano letivo, um aluno do 8º na escola, por exemplo, conheça e respeite as regras de utilização da rede, do celular, na vida pessoal. Outro exemplo, proteger os dados de identidade digital, saber a sua pegada no mundo, saber o quanto ele está se expondo ou não nas redes sociais, a importância disso ou não. Na vida social, saber o que é cyberbullying e suas implicações sociais e jurídicas. Então, isso, por série feito, facilita, norteia o professor, tanto que já faz parte da equipe, do colégio, quanto os novos professores que ingressam. Que ele chega, ele sabe exatamente, durante o ano, o que precisa contemplar no currículo dele. E isso é muito... Esse trabalho foi muito gratificante, porque o professor ele pôde multiplicar o que ele já conhecia, e por isso dessa tela do Aprender Viver Juntos, porque ele participa, ele coopera, né, com os outros das atividades que ele mesmo faz parte. É um processo de criação em que ele faz uma reflexão das coisas que deram certo, das coisas que não deram e precisam melhorar. As trocas entre as escolas também elas são importantes para economizar o tempo e ninguém reinventar a roda. Então, ser solidário com as boas iniciativas, com os projetos de sucesso, tem o meu total incentivo. E, para finalizar, é só uma imagem em que os alunos estão expondo as coisas que, na opinião deles, também deram certo nesse processo, nessa evolução. No quadro ao lado, os professores em quem estão dividindo com os professores, então a troca é mútua, independente do papel que ambos estejam atuando. Deixo aqui o meu contato, que é meu contato de e-mail, grace.gonçalves@cmc.com.br. Em respeito à acessibilidade, estou lendo aqui. E me coloco com o maior prazer à disposição de qualquer um de vocês sobre esses assuntos. Muito obrigada. Obrigada, Grace. Muito boa a sua apresentação, né, e as contribuições do material que é disponível
para auxiliar na formação dos professores. Lembrando que a gente costuma dizer em sala de aula que o assunto precisa fazer sentido para o aluno. Para o professor não é diferente. Então, trazer as leis que regem a educação, fazer o professor participar também desta formação, isso tudo contribui para que ele seja protagonista da sua aula, consiga trabalhar com os seus alunos a temática, de forma que os alunos vão ter uma compreensão muito maior e levem para a vida isso, né? Bom, mais uma vez, para quem está assistindo remotamente, também pode interagir online. Essas questões podem ser feitas através da agenda até o encerramento da apresentação dos nossos participantes aqui na mesa. As interações presenciais podem ser feitas aqui mesmo, diante do pedestal disponível aqui na sala. Pedimos que quem for interagir conosco, fazer algum questionamento, que se identifiquem com nome, organização, setor e localidade. Bom, agora nós vamos partir para a fala do Rodrigo, né? O Rodrigo Negin está representando o terceiro setor, é diretor pedagógico da SaferNet Brasil, localizado na Bahia. Para o Rodrigo fica a questão, o que a experiência na formação de professores realizada pela SaferNet Brasil pode nos dizer sobre as necessidades do professor referente ao desafio de integração entre a educação digital e a sua prática educacional na sala de aula? Por favor, Rodrigo. Bom dia a todas e a todos. Agradecer, Rosa, pelo convite e oportunidade de, mais uma vez, poder compartilhar um pouco sobre esse tema no Fórum da Internet no Brasil. Concordo com... É mais fácil falar agora depois das colegas, que certamente a gente compartilha de muitas das perspectivas. Vou tentar rapidamente trazer alguns pontos, talvez extras e complementares ao que já foi dito. E também acho que é importante cada vez mais ter esses espaços no Fórum da Internet no Brasil, como pré-IGF, lembrando que é um fórum preparatório do Brasil nas discussões globais sobre governança da internet, e todos que já foram aos IGF sabem que também no Fórum Global esse é um tema recorrente, vários workshops sobre proteção à infância, mas não só, proteção de dados, e todos os temas mais sensíveis, principalmente direitos humanos, passam pelo recorte de como educar as pessoas das diferentes gerações para os novos desafios da governança da internet. E eu gosto sempre de lembrar que esse ainda é um tema que é muito complexo e, infelizmente, ainda muito restrito a especialistas. A imagem na tela é das 3 camadas básicas, que inclusive tem outros desenhos mais elaborados, mas o quanto ainda nos escapa para muitos de nós, profissionais, adultos, usuários intensos de internet, noções básicas de compreensão sobre a própria infraestrutura, a camada de protocolos, e cada vez mais a gente usa os aplicativos, os conteúdos, a camada, digamos assim, última camada de conteúdo, que a gente conhece um pouquinho, mas muito pouco, inclusive até, como a Priscila trouxe, as possibilidades, a diversidade de serviços, diversidade de aplicações e tantas discussões que parecem longe da escola, mas são cada vez mais urgentes, quando a gente lembra que as camadas mais pobres, por exemplo, acessam apenas pelo celular, com muito limite de dados e ainda com alguns aplicativos com zero rating que favorecem determinados tipos de apropriação em detrimento de outros. E a questão não é só o que usa, o que não usa. Mas para nós, na SaferNet, o grande desafio é como fazer, de alguma forma, a indução dessa discussão nas políticas públicas de educação, fomentando, como organização de direitos humanos, né, para quem não conhece, a SaferNet Brasil é uma ONG brasileira, apesar de estar na Bahia, fazendo um trabalho em todo o Brasil há 13 anos, com essa perspectiva de promoção e proteção de direitos humanos na rede. A gente tem sempre esse desafio de como conciliar essa discussão de promover liberdades no uso da internet, inclusive para crianças e adolescentes, né? E a Priscila, todos aqui trabalham já há algum tempo nesse tema, sabe que quando fala em proteção à infância, quando fala em formar professor para trabalhar com esse tema com as crianças, é muito ainda recorrente. Eu fico triste de ter que repetir tantas vezes os mesmos discursos. A Priscila mesmo deve aguentar mais ouvir as mesmas palavras, mas porque ainda o pânico moral, ainda uma abordagem muito reativa e muito cerceadora de direitos de acesso à internet, é pauta da formação de muitos educadores, ou mesmo de ações dos educadores, que, no desespero de tanto desafio de lidar com temas complexos como esses, às vezes adotam medidas proibitivas, medidas restritivas, que são cerceadoras de direitos das próprias crianças e adolescentes, que também têm direito de acesso à cultura, à informação
E, para nós, o grande desafio é como potencializar a capacidade das próprias crianças e adolescentes fazerem boas escolhas. E aí tem tudo a ver com as competências todas que a Priscila já mostrou, né, que é muito anterior à internet. Como a gente pode, na educação, favorecer escolhas justas, escolhas solidárias, escolhas que remetem ao autoconhecimento, mas também à empatia. Todos os problemas quase que a gente tem de violência na internet e nas escolas estão relacionados, de alguma maneira, com essas grandes competências, né, de conhecer, de fazer, de conviver e de ser, que a Priscila trouxe. E isso remete sempre à questão dos direitos humanos. Então, a gente já insiste, e a Grace já me adiantou, né, esse mito do nativo digital também ainda é muito perverso e prejudicial, na minha avaliação, para boas formações dos educadores e essa ideia de que quem sou eu, professor velho da antiga, para falar de cidadania digital? Eu sou de outra... Enfim, esse discurso que a gente já viu, que ainda é muito forte e ainda pauta muitas decisões de algumas ações de formação de professores e de formação de crianças nesse tema, que é a velha lista do não pode e não deve, né, que ainda muita gente usa. A gente usou há 12 anos atrás uma medida um pouco mais, né, de, olha, alertas mais, digamos assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas definitivamente hoje a internet é tão parte do cotidiano que não dá mais para pensar em temas específicos. Pense nas suas escolhas de vida, e a vida é cada vez mais digital, né? Então, rapidamente, a Priscila já trouxe, acho que os marcos regulatórios são importantes para a formação dos professores, né? Esse é um desafio que a gente tem visto. A pergunta que a Rosa faz, né, em parte a Priscila já indicou uma resposta, né? Muitos não conhecem, as pesquisas do CESTIC mostram, os educadores ainda não conhecem tão pouco os marcos regulatórios que ajudariam a fazer as ações nesse tema, o que é um ponto crítico, mas mais do que isso, mesmo os que conhecem também têm muita dificuldade em implementar essas ações. E aí, Rosa, eu trouxe essa imagem que eu tentei mostrar ontem, mas não deu tempo, e toda a formação que a gente faz com os educadores, a gente tenta perguntar o que é que mais falta, o que é que mais dificulta, o que é que ele tem como maior demanda. E aí, Priscila, ainda surpreende o quanto os educadores demandam materiais, inclusive impressos ali, se destacou, nos surpreende ainda também, ainda que a gente tenha cada vez menos material impresso, mas ainda há uma necessidade de material, de referência, de apoio, de como tirar esses marcos regulatórios do papel e como lidar com os casos concretos que estão pipocando na escola, né? Eu ia trazer um videozinho, mas vou pular ele. E aí, essa imagem, sim, vou fazer agora alguns destaques de temas complementares ao que já foi dito aqui, né? A gente tem visto cada vez mais esse desafio, e a imagem mostra essa criança desde um piniquinho já com um tablet embutido, né? E uma discussão toda sobre quais limites possíveis e pertinentes para pensar o tempo de tela, o início da apropriação das telas digitais na primeira infância, com tão poucas evidências ainda dos prós e contras, né? Ainda há muita disputa científica. E isso é um tema que está diretamente ligado à educação infantil, por exemplo. Pais e mães que pouco sabem os limites a estabelecer, educadores que às vezes acham legal usar algumas aplicações digitais para a primeira infância, mas nem sempre têm noção, por exemplo, dos riscos da exposição à publicidade infantil, o risco a questão dos dados pessoais das crianças. E esses limites são temas que são complexos, mas, de alguma maneira, convidar pais, por exemplo, a fazer uma reflexão crítica sobre esses limites, estabelecer uma discussão nas escolas, e os professores na formação básica terem acesso a isso, eu acho que é importante, né? Porque esse é um ponto crítico, Rosa. Eu acho que lá na Cefenet a gente tem tentado começar a atuar mais com o ensino superior, né? Um professor em formação na pedagogia, ou em qualquer curso que tenha licenciatura, poucos já têm, na sua grade curricular de formação básica, uma possibilidade concreta de entender a cultura digital, porque ainda há singularidades, né, de governança, singularidades de estudos científicos sobre qual é a diferença no desenvolvimento cognitivo de um bebê que desde 6 meses de idade usa telas digitais 3, 4 horas por dia. Tem estudos sendo feitos, ainda que não conclusivos, são estudos da psicologia, da psiquiatria, da neurociências, da própria ciência pedagógica, que estão aí no front, né, no limite, mas que tem que entrar na discussão universitária da formação básica, além da formação continuada, e a gente não vê isso acontecer ainda. Isso me parece um ponto crítico na formação para a cidadania digital. Porque o uso seguro, como já foi dito e eu valido, é um dos pontos críticos, né? Porque, antes de tudo, vem a cidadania, a capacidade de ter autonomia, protagonismo e consciência nessas ambiências novas, né? Essa imagem, um tema que é também ainda
parece longe, mas são aquelas coisas, né? Em poucos anos isso pode se tornar algo muito massificado, como os assistentes pessoais, né? E esse eu destaco, é um assistente pessoal que foi banido o lançamento, foi pré-lançamento, depois não foi ao mercado nem nos Estados Unidos, porque foi proibido a priori por falta de regulação, mas é um assistente pessoal pensado para crianças. Desde o berço tem um assistente pessoal, que seria mais ou menos o primeiro amigo virtual da criança, ou o primeiro amigo imaginário, mas também um professor particular com inteligência artificial que acompanha a criança desde os primeiros meses de vida. E aí tudo que foi dito aqui, né? Quais as implicações disso para rastros digitais, para a privacidade, mas também que perspectiva de pedagogia essas inteligências estão trazendo para a criança? Que tipo de educação, que tipo de conteúdo é filtrado? Qual é o viés da formação para a convivência social, por exemplo, que uma aplicação como essa, um assistente pessoal como esse, bastante inteligente, traz, né? E aí toda essa discussão, que eu acho que pode parecer, agora trazendo mais para a realidade do cotidiano da escola, né? A Priscila já discutiu aqui. Reputação e reputação digital, né? Participação na vida social, na vida política, na vida econômica, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, é um tema que a gente pouco trata, né, nas escolas. E isso tem que tratar também no digital, mas não é exclusivo do digital, né? E acho que, de novo, a questão das boas escolhas é interessante para nós. Porque a questão não é usar ou não usar determinada plataforma, a questão é saber como funcionam as plataformas. E eu saber escolher de forma consciente. Olha, eu determino as minhas escolhas, e eu sei, olha, sabendo do ônus e do bônus que a aplicação A tem e a B tem, eu vou escolher a A ou eu vou escolher a B, sabendo do ônus e do bônus. E aí eu acho que é justo. Algumas oferecem um conforto em detrimento de algum tipo de ônus, mas a capacidade de escolha e educar as novas gerações para conseguir escolher, eu acho que é o grande desafio. Deu algum problema aí, mas enfim. E aí, então, a questão é como que a gente pode fomentar essas discussões para o cotidiano da escola? E aí eu acho que tem alguns exemplos, complementando o que foi dito. Por exemplo, a gente tem acompanhado nos últimos anos a questão dos desafios, né? Como, por exemplo, Momo, Baleia Azul e outras questões que trazem para a realidade da escola um desafio de pensar, de novo, a convivência. Que tipo de relacionamento social a gente tem estabelecido? Algum bug aí, não estou muito feliz com nem o PDF funcionando. Agora foi. O desafio do Momo, né? Então, por exemplo, para terminar aqui a minha fala, eu acho que alguns exemplos que a gente tenta produzir na SaferNet, além do curso EAD que a gente tem feito com o Google e oferecido para secretarias, algumas outras iniciativas, inclusive com o Facebook e outras plataformas, mas principalmente como fazer com que o educador aproveite sistemas de atualidade que estão na vida das crianças e adolescentes, como o Momo, como o Baleia Azul, e esses desafios que aparecem, como aproveitar essa realidade, essa informação do cotidiano e trazer isso para um debate pedagógico de forma transversal, como a Grace mostrou, que é muito possível. Às vezes é uma tecnologia muito simples, né? A gente até brinca assim, aproveitar onde é que faltou energia na escola, dá para fazer uma ótima reflexão crítica sobre limites e oportunidades na rede, sobre escrita, papel e caneta, né? Trabalhar com a reflexão crítica, idiomas, né? Usar vídeos e conteúdos em outros idiomas, porque definitivamente esse é um tema que não é só de segurança e de proteção contra a violação de direitos, né? A gente também trabalha com isso, tem um canal de ajuda, tem um canal de denúncia na SaferNet, coisa que ainda muitas pessoas não sabem, nem professores, nem alunos. O que eu faço quando eu presencio uma violência dentro da minha escola acontecendo por uma plataforma digital? O que eu faço com uma violência contra as meninas nos vazamentos de nudes? Esse tipo de informação é importante, a gente insiste nela, mas eu queria só terminar reforçando o quanto que essa discussão de segurança digital para criança e adolescente nas escolas pode ser um ponto de partida para fazer uma discussão mais ampla sobre a capacidade de autonomia e protagonismo no mundo contemporâneo, né? E essa discussão da agência. Seja a minha agência em relação aos algoritmos, mas a minha agência no mundo, né? Conhecer o mundo digital, que é tão importante no meu cotidiano, e trazer esses exemplos do cotidiano para a sala de aula na educação básica, eu acho que é a melhor estratégia para a gente evitar esse pânico moral que ainda guia, infelizmente, boa parte das ações. E é muito triste de ver outras tantas escolas e secretarias, às vezes, que ou não falam do tema por medo, evitam isso por dizer, não, na minha escola não tem cyberbullying, na minha escola não tem nude, na minha escola não tem nenhuma violência, ou, infelizmente, algumas que só fazem uma ação de reação em pânico. E, como eu disse no início,
acabam cerceando direitos e oportunidades. Então, eu termino dizendo que a gente tem esses materiais, estão todos online, não vou me estender. A gente acabou de apresentar no outro painel um material para enfrentar discursos de ódio e violência, só para dizer que, cada vez mais, a internet pode ser agora uma ferramenta, inclusive, importante de garantia de liberdades, de promoção de direitos. Em tempos tão nebulosos, né, e de tanta violência legitimada pelo próprio Estado que a gente vive no Brasil e em outros países, a gente lembrar que a internet não é só um campo de violação, e, fundamentalmente, aproveitar a potência da internet também para contranarrativas, para contradiscursos, para denúncias, mas, mais do que isso, para promover um espaço de liberdades, lembrando que a internet é definitivamente reflexo da sociedade, né? Eu termino dizendo, se a gente não efetivamente assumir na formação dos professores, na formação dos alunos, essa consciência crítica para o uso dessas plataformas digitais, não tem mágica, como a Grace disse, né? E, infelizmente, a internet está começando a cada vez mais refletir discurso de ódio, violência, discriminação e um tipo de convivência baseada na violência. Se a gente não reverter essa chave, a própria internet, que a gente gosta tanto e aprecia tanto, corre o risco de se tornar um lugar desagradável e um lugar realmente que potencialize a violência. E cabe a nós potencializarmos, a partir da educação, da formação básica e das políticas públicas, a garantia de apropriação crítica desses espaços. Então, agradeço e fica aí o convite para o Dia da Internet Segura do ano que vem, um evento super multissetorial, mais de 120 países do mundo, que tentam trocar experiências e iniciativas em torno desse tema. Vejo alguns jovens aqui dos IOFs que são super multiplicadores e, para quem não conhece, fica o convite, está o site aí. Já estourei os minutinhos aqui. Obrigado e bom debate para nós. Obrigada, Rodrigo. As considerações bastante pertinentes, né? Eu amo quando o Rodrigo fala sobre a questão do nativo digital, porque é algo que pegou, as pessoas replicam esta fala e uma inverdade, né? E que, de fato, afeta o trabalho do professor na sala de aula. Bom, agora vamos para o resumo do nosso workshop. Agora vai ficar a cargo da Maíra. A Maíra está aqui como setor governamental, Maíra Manzano. Ela é da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, mais precisamente da Escola de Formação de Professores. Então, vamos lá, Maíra. Obrigada, Rosa. Inicialmente, eu quero parabenizar toda a mesa. As discussões foram maravilhosas, né? Tem vários pontos aqui a se colocar, né, nesse resumo. Então, inicialmente, eu queria fazer uma explanação geral. Então, a maioria dos palestrantes colocou a questão que a tecnologia, na realidade, ela é transformadora, não só no âmbito pessoal, como no âmbito social, né? E como o Rodrigo bem disse, a internet faz parte da vida. Então, todas essas discussões e todas as propostas que foram colocadas, elas servem, sim, para como, aqui no nosso caso, o professor, o aluno, mas como ele utiliza a educação digital na escola, mas, na verdade, os mesmos princípios sendo passivelmente colocados, né, em qualquer outra escolha, tanto dentro da internet como fora dela, né? A questão da aprendizagem dialógica, professores e alunos aprendendo juntos, né, numa mesma metodologia, naquele mesmo momento, não só fazer, não, isso daqui é uma formação para o professor, e esse professor vai levar essa informação para o aluno. Não, o aprendizado conjunto é muito significativo em todas as falas. A questão de que, apesar de ser, talvez, a nossa primeira resposta, principalmente quando a gente pensa em senso comum, né, o que a gente vai fazer para informar sobre alguma coisa? Vamos fazer um panfleto, vamos fazer uma palestra. E aí a gente vê que essas metodologias passivas, elas não surtem o efeito desejado. Elas podem, de alguma forma, mobilizar alguma coisa ali naqueles primeiros 5 minutos, mas não é uma atitude que se perdura, né? E que, na verdade, a ideia é que você cada vez tenha mais estratégias onde as pessoas podem colocar a mão na massa, né? Como a Priscila falou, hands-on. Essa ideia é fazer, né?
para poder, de alguma forma, internalizar aquelas reflexões. E acho que esse foi o panorama geral, mas eu gostaria de identificar algumas questões de cada um dos membros dessa mesa. Então, a Estela, uma coisa que ela comentou que me chamou muito a atenção é que a formação continuada é importante que seja realizada dentro da escola. E por dentro da escola significa fisicamente dentro da escola. Não é pegar o professor e levar para algum lugar. Então, seria não que essas abordagens também não tenham sucesso, mas não só trabalhar com os professores fora do seu ambiente, mas levar toda essa discussão para a escola. Né? Então, formações em empresas, formações em escolas de governo, elas são extremamente importantes, mas é muito importante também que essas formações aconteçam na escola, dentro daquele ambiente. Acho que esse foi um ponto extremamente interessante e eu acho que é uma indicativa, é uma diretiva para políticas públicas. Né? Pensar nessa questão, achei muito interessante. A Priscila, o que me chamou a atenção foi a questão do uso consciente com o uso responsável. Né? E o discutir não só o que eu devo postar ou não, mas o que está por trás daquele aplicativo, o que está por trás daquilo que está acontecendo. Né? Discutir os algoritmos, discutir quais são os dados que estão sendo, de alguma forma, retirados, né? O que você coloca ou não. Eu acho que isso foi muito interessante e, realmente, essa não é uma discussão que hoje existe quando a gente fala em educação digital. Né? Geralmente, as iniciativas que nós vemos para educadores com a educação digital, muitas vezes estão focadas, né, nessa questão de como fazer o aluno se portar de uma forma mais responsável. Né? Então, essa discussão é extremamente interessante e aí eu acredito que eu também, como representante de uma escola de governo, eu acho que também é importante para o direcionamento das nossas próprias políticas e cursos para 2019 e para frente. Né? A Grace, uma coisa que ela falou que é muito importante, que demorou 2 anos de trabalho com os professores, né, para sair aquela matriz. Então, isso é importante para a gente saber que leva tempo. Leva tempo. Não adianta. É muito mais rápido, realmente, é muito mais rápido você juntar todos os professores e assistir uma palestra de 4 horas. É mais rápido, mas não dá frutos. O trabalho que vai dar frutos, ele demora. Ele vai demorar. Então, eu acho que isso é interessante para todos aqui que trabalham com formação de professor, não deixar a esperança acabar. Tipo, nossa, eu fiz uma oficina tão maravilhosa, foi tão legal e não está dando. Não, vai dar. Vai dar. É que você não está conseguindo enxergar ainda. Mas acho que para acalmar um pouco o coração de todo mundo que trabalha com formação de professor e todos os professores também que trabalham com alunos, que não é rápido, não vai ser na semana seguinte que a gente vai ver o resultado. Então, eu acho que isso, Grace, foi um alento para a gente, porque normalmente parece que a gente está fazendo tudo errado, porque a gente faz tudo e não dá certo, não resolve na hora. E a gente fica pensando, poxa, mas por que lá deu certo e aqui não? É por isso, porque a gente tem essa variável tempo, que é importante de ser respeitada para a gente ter os benefícios, né, de toda aquela relação. E, por último, porém não menos importante, o Rodrigo falou várias coisas legais e, a mim, o que chamou mais atenção é a questão da educação digital, ela é trazida aos professores, nesse momento, apenas na formação continuada. Na formação inicial desses profissionais, ela sequer é citada. Né? Então, aqui, a gente tem um problema de ordem maior,
porque aí perpassa currículos dos cursos de licenciatura, dos cursos de pedagogia, como que acontece essa negociação, né? Aí é um diálogo com a academia, com as universidades, para pensar em como trabalhar isso, já que nós vemos que é urgente essa discussão, mas o que está acontecendo é que hoje os profissionais, né, que trabalham em educação, os professores, eles saem apenas com os conhecimentos que eles buscaram, né? Não é nada de alguma forma trazido pela universidade. Não estou dizendo que eles saem despreparados, porque alguns deles podem sim serem muito preparados, mas por iniciativa própria, né? Mas a ideia é que de alguma forma as universidades pudessem pelo menos acender essa discussão. E assim eu concluo esse resumo. Espero que ele tenha, de alguma forma, não esquecido de nenhum detalhe importante. Muito obrigada, Rosa, e a todos da mesa. Obrigada, Maíra, pelas suas considerações a respeito do que foi falado aqui. E agora vamos partir para as perguntas, né, de quem está nos assistindo remotamente e para os que quiserem aqui na sala. Tem alguma pergunta remota? Temos 2 comentários que foram feitos via YouTube, um de Sandra Santos parabenizando a Estela pela apresentação e um outro de Brandeotti falando que a discussão foi muito boa. Além disso, também pelo YouTube temos uma pergunta, na verdade um pedido, para que a mesa comentasse o caso dos acordos da Google com as secretarias estaduais de educação, através do Google Suite for Education, e a sua relação com a coleta de dados dos alunos. Além disso, tem uma outra pergunta feita por Tomás Silva sobre bullying digital. Bullying digital vem sendo uma prática recorrente entre os estudantes de ensino fundamental e médio, e sempre vemos muitas dificuldades em apagar conteúdos com agressões morais ou coibir práticas dos próprios alunos que expõem crianças e adolescentes nas redes. De que forma as escolas podem agilizar a retirada desses materiais, ou quais as práticas eficazes vocês indicam para que um conteúdo ou perfil inadequado seja rapidamente tirado do ar? Não seria necessário que as empresas tais como o WhatsApp, o Facebook e o Instagram oferecessem canais exclusivos de comunicação para as diretorias das escolas? Temos como culpabilizar essas redes por essas violações da imagem de nossos alunos? Porque, ao meu ver, a responsabilidade é muito mais do instrumento que viraliza o bullying do que o próprio autor do bullying, que geralmente é uma criança ou adolescente colega da vítima. Temos alguma aqui na sala? Bom dia, meu nome é Paloma Rossilo, eu sou pesquisadora do IRIS. Primeiro, parabéns para todas as apresentações, foram muito esclarecedoras. Eu tenho uma pergunta, se der tempo eu queria fazer mais uma. A primeira é que amanhã vai ser discutido na Câmara dos Deputados, pela Comissão Especial, o PL 7080, que é o da Escola Sem Partido de novo. E a fala da Priscila foi muito esclarecedora também, e você comentou que a educação digital perpassa a educação política. Você acredita que, com a aprovação desse projeto, a pauta da educação digital vai ser uma coisa mais difícil? Tá. Eu também queria saber de vocês se vocês acham que tem uma dificuldade de relacionamento e comunicação dos professores para com alunos, nas situações de que os alunos têm mais contato com a tecnologia do que os professores. Porque eu imagino que, por exemplo, um professor que nunca jogou um videogame vai falar sobre os perigos dos jogos online com um aluno que joga todos os dias. Então, talvez tenha um embate de relacionamento de quem é legítimo para falar sobre esses assuntos. Obrigada. Muito boas as perguntas. Eu também quero agradecer ao Bruno e à Sandra, né, pelos comentários sobre o que nós falamos aqui na mesa. Bom, a primeira pergunta do Léo sobre a questão dos acordos do Google com as secretarias estaduais de educação e do Suite for Education e sua relação com a coleta de dados dos alunos. Quem gostaria de responder esta? É o Léo, né? Você vai falar também. Do cyberbullying. Então, essa pergunta do Léo é uma pergunta muito importante e fundamental quando a gente pensa na política pública.
Porque as parcerias com a iniciativa privada, elas são bem-vindas e sempre vão ser. A gente, quando fala que tem que ter cuidado com que tipo de parceria a gente faz, significa o ponto de vista da política pública. É uma educação pública que está sendo ofertada. Qual a diferença do público e do privado? O gestor precisa ter isso muito claro. E quando vem o gratuito, a primeira impressão, e eu isso venho acompanhando há muito tempo, não só por parte de empresas, mas de fundações empresariais que oferecem e ofertam ferramentas, aplicativos gratuitos, a primeira reação, nossa, é grátis. Mas é que tem um monte de coisa envolvida nesse grátis. Eu nem ia falar do livro, mas agora eu vou falar. A gente fez um livro o ano passado sobre como implementar uma política de educação aberta para gestores, porque envolvem 3 aspectos. Tem um aspecto pedagógico, de como que eu vou valorizar os meus docentes na produção de materiais, de projetos, de práticas. Como que eu vou olhar o técnico, que aí vem o aspecto técnico, eu vou escolher um software proprietário ou eu vou escolher um software livre dentro da minha política que vai ser permanente, ou eu vou sempre depender de uma empresa. Isso envolve a consciência da gestão pública. E a questão da propriedade intelectual, do direito autoral, de licenças. Eu vou poder modificar esses conteúdos. E a questão dos dados tem tudo a ver com isso. Será que os termos de uso estão lidos, estão acordados? Muitas vezes, e eu já vi muita gente da empresa Google falando que não coleta dados, mas eles coletam as nossas pesquisas, que foi o tema do Enem. Então, o quanto que a política pública vai se envolver e vai pedir que as universidades já estão fazendo isso, USP, Unicamp, todos os e-mails oficiais das universidades estão virando Google Suite, ou Microsoft, o que for. Eu acho que essa é uma discussão muito importante que não está sendo feita. E precisa da gestão pública, precisa da política pública começar a se posicionar. A gente tem aí o OGP, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma parceria governo aberto, que a gente espera que continue desde 2011, envolve diversos países, o Brasil foi signatário. Tem uma responsabilidade aí do executivo que precisa ser discutida, e a gente não tem visto isso, tem visto muito deslumbramento por falta de conhecimento e entendimento de como as coisas funcionam, de governança da internet, e os nossos gestores ainda não têm esse conhecimento. Não é só os nossos alunos, os professores, os gestores públicos também não têm, porque é tudo muito novo. E a gente precisa falar disso, porque não é ser contra as parcerias, mas é colocar as coisas nos lugares devidos. E isso é muito importante, porque como vai ser? O que a gente pode esperar disso daqui a um tempo? Né? A gente vai acessar uma biblioteca pública e a gente tem que se cadastrar no Google para poder entrar na biblioteca pública. Será que isso é política pública? Então, a gente está muito misturando as questões aí, né? Aí o digital precisa olhar para isso. Eu queria só aproveitar, já que eu estou falando, a pergunta que a Paula fez. Paloma, desculpa. A última pergunta dela, posso já falar, Rosa? Lê para mim de novo. Sobre a dificuldade de relacionamento professor-aluno por causa do aluno usar mais do que o professor as tecnologias. Então, e essa pergunta, Paloma, me lembrou muito a questão da programação também, né? Que tem uma história aí que a gente precisa aprender a programar para falar de usos responsáveis e conscientes. E um novo olhar para isso, de como se agora quem não sabe programar nunca vai poder ter uma análise crítica sobre o cenário digital. E não é verdade. A gente não precisa aprender a programação, os códigos. A gente pode saber a lógica da programação, que é o como as coisas funcionam. E a gente também não precisa jogar. Uma vez eu fui me meter a jogar um jogo do Batman do meu filho, e assim foi terrível, eles rindo de mim o tempo todo. Aí terminei, ufa, acabei. Mãe, era só o tutorial. Então, e eu achei aquilo dificílimo. Então, esse ponto das gerações poderem se encontrar é que é a nossa riqueza da convivência. Então, vão entender a lógica desse jogo? Eu não vou jogar, não vou saber, não sei mexer no negocinho lá de direção, mas
Como funciona? O jogo é sobre o quê? Qual que é a estratégia? O que tem que fazer? Esse tipo de coisa aproxima. Então, não significa que a gente tem que saber exatamente. A gente precisa estar sempre com pessoas de múltiplos saberes, de múltiplos perfis, para a gente poder trocar. Por isso que as trocas, as colaborações que a gente faz é nesse ponto. Como que a gente aproxima professor e aluno cada vez mais? Seja para planejar projeto curricular, proposta pedagógica. Por que a gente acha que só professor tem que planejar primeiro e os alunos serem sempre os receptores, né? Não é para, a gente tem que começar a pensar no como. Bom, a Grace quer falar um pouquinho sobre essa pergunta. Vou só complementar, Paloma, de que eu entendo o que você pergunta, porque a gente vive muito isso, e os professores, com receio, que foi o começo da minha fala, exatamente esse, eles não estão seguros por achar nessa falsa ilusão de que os alunos são os detentores do conhecimento, mas eu não posso deixar de falar que isso cabe, o papel fundamental do professor e das famílias, em especial, é trazer discernimento no uso, porque por mais que os alunos saibam manejar bem as ferramentas, os games, o discernimento quem tem, de fato, são os pais, a família, o adulto, o professor que está ali moderando o conteúdo. E essa participação acaba sendo mais importante do que saber usar a ferramenta que o aluno está usando, para trazer limites no uso, e de acordo com a fala do Rodrigo também. E tudo bem o professor, acho que é importante o professor saber de que tudo bem ele não ser o detentor de conhecimento tecnológico, até porque ele é especialista na matéria em que ele está dando aula. E aí, voltamos para os materiais que existem, e aí, quando a gente pensa em educação, nem é de reforçar o aprendizado do professor, também junto com o aluno. Então, esses materiais que estão sendo elaborados é exatamente para trazer um pouco mais de segurança e conhecimentos para os professores. Teve uma outra pergunta, Rosa, que eu acho que veio do YouTube, que vou até depois passar para o Rodrigo, que eu acho que ele vai querer também falar alguma coisa sobre, que é sobre o cyberbullying, da preocupação, de como tira do ar essas coisas. E acredito que segue a mesma linha, porque nós, professores, incentivamos a prevenção para que essas coisas não aconteçam, para não precisar se preocupar com essa segunda etapa que envolve a legislação do retirar, do punir. O nosso trabalho ele é muito de formiguinha nesse sentido de empatia, de evitar situações como essa e colocar os alunos na posição do outro para evitar e não recorrer às leis que já existem, por exemplo, sobre cyberbullying, no Código Civil, que é o artigo 186, e também sobre o bullying, que também tem uma outra lei, que é 13.185, que trata desses assuntos, que reforça e tira do ar esses conteúdos inapropriados, mas a minha fala é incentivando esse trabalho contínuo com os alunos para evitar situações como essa. Bom, essa pergunta sobre o cyberbullying foi do Tomás, que fala que é um trabalho difícil e o que fazer, né? O Rodrigo tinha pedido para responder essa, eu vou passar para o Rodrigo e depois para a Estela. Bom, obrigado, Rosa. Só fazer rapidamente um ponto em relação a esse tema, que é bem interessante da tua pergunta, porque é reforçar, né? Assim, a gente confunde uso instrumental, horas de uso de um game, de uma aplicação nova, um site que o pai nunca ouviu falar, com maturidade, com discernimento, com capacidade crítica, né? Eu sempre gosto de trazer para outros exemplos fora da internet. Certamente nossos avós não sabiam o que era nem uma cidade grande, né? Boa parte dos nossos avós viviam na zona rural e todos os desafios que uma cidade grande trazia, que nem passava pela cabeça. Minha avó, minha bisavó, no interiorzão de São Paulo, tinham um medo tremendo de São Paulo, capital, e certamente não tinham ideia do que era viver numa cidade como São Paulo, capital, mas certamente, do ponto de vista de uma formação para a vida, uma formação para a vida social, para pensar em respeito, para pensar em noções éticas, nossos avós, nossos bisavós e mesmo nossos pais certamente nos ensinam muito. Esse diálogo intergeracional que não depende do conhecimento técnico de usar o jogo. Mas aí, sem dúvida, tem que ter uma noção, é o que a Priscila disse, né? Jogar uma vez, ainda que com dificuldade, pedir para o filho ensinar é sensacional. Mas eu queria chamar a atenção para o ponto da importância das próprias empresas
fomentarem isso e ajudarem a traduzir um pouco dos desafios para os pais. Então, as empresas mais responsáveis de jogos fazem isso. Né? Dizem, olha, aqui, pais, você não tem muita noção, nunca jogou, mas está aqui, ó. A nossa plataforma tem esses critérios, tem essas regras, tem essas vulnerabilidades. Né? As empresas sérias fazem isso. Para além da classificação indicativa, as empresas têm o dever, como empresa que tem responsabilidade social também, de facilitar a vida dos pais nesse sentido, mas a gente não cair nessa armadilha que já foi dita, de achar que os pais têm que ser gamers para falar de segurança no game. Não, vamos entender a mesma lógica do algoritmo. Eu, até hoje, estudando esse tema, duvido que aqui alguém tenha condição de discernir claramente qual é o viés dos algoritmos, seja do Google Buscador, seja do seu feed do Facebook ou do Instagram. Não, é opaco para todos nós, é uma discussão global, mas a questão é, como é que eu tenho mínimas noções para poder discernir, até para saber que é opaco, né? Para dizer, olha, tem coisas aqui que eu não entendi bem e tomar minhas decisões a partir disso. Então, esse é um tema, acho que sensível, que uma reflexão crítica, que os alunos serem convidados a fazer isso, todo mundo aprende na sala de aula. Sobre o cyberbullying, rapidamente, né, é só pontuar. A gente na Cefranet tem vários materiais sobre isso. A gente tem um canal de ajuda que atende educadores e também os próprios alunos, que é o canaldeajuda.org.br. Em tempo real, anônimo, a vítima de cyberbullying ou alguém que ajudar alguém pode receber orientação em tempo real. Mas eu queria pontuar. É importante nesses tempos de tanta violência e tanto discurso de ódio, saber discernir os diferentes tipos de discurso de ódio. Então, a gente até fez um infográfico para as pessoas saberem diferenciar, até para saber, dependendo do caso concreto, onde buscar e como fazer. Porque também nos preocupa muito uma espécie de denuncismo, de que a gente começar a generalizar tudo é bullying, tudo é cyberbullying, tudo tem que judicializar. É o maior desserviço à infância e a maior deseducação que a gente pode fazer é judicializar todos os conflitos de convivência entre pares. Isso é uma tragédia. E além do Escola Sem Partido e outras tantas tragédias que a gente tem de criminalizar espaços de participação e de autonomia, no cyberbullying é importante discernir. Porque bullying não é um tipo penal, tem calúnia, difamação, injúria, racismo, tem violência contra a mulher, tem vazamento de nude. Então, discernir isso é importante, os educadores terem essa informação, por isso que a gente fez infográficos bem didáticos, para no último caso, quando efetivamente houver uma violação de direito, fazer a remoção de conteúdo. Então, de forma bem pontual, para passar a palavra, nos casos de conteúdo íntimo, sexual, os nudes, que geralmente são, inclusive, matéria-prima para muito cyberbullying, de humilhação pública, é a única exceção da lei para remoção de conteúdo sem ordem judicial. Qualquer imagem de adulto ou criança em cena sexual não autorizada pode solicitar a remoção do buscador do Google, das buscas, pode remover do Facebook, do Instagram, do Twitter, qualquer plataforma com a representação no Brasil. Mas para os outros casos, há que se considerar os limites da liberdade de expressão, até que ponto foi uma piada mal feita, e esse critério é o cuidadoso. Porque nem banalizar a violência por um lado, e nem por outro lado, tudo é crime, tudo é bullying, tudo é denúncia, tudo vamos tirar da internet. Por isso é tão importante voltar para a base. Como os próprios alunos têm capacidade crítica de saber que seus atos têm consequência e evitar que venham a ser, inclusive, responsabilizados na justiça. Mas esse é um tema importante só para o espectro, né, entre a liberdade de expressão e o crime de ódio. Tem muita coisa a ser discutida, inclusive com os alunos, desde pequenininho, como a Estela faz lá com os pequenininhos em Curitiba, por exemplo. É só falar em relação à tua segunda pergunta, né, dos estudantes, as crianças saberem mais que os professores. Eu acho que chegou a hora da escola abrir suas portas para as famílias entrarem dentro dela e para essas crianças poderem também falar. A gente vive nesse mundo, nesse contexto altamente mediado por tecnologia, um paradigma que a escola era a única que tinha conhecimento, caiu por terra há alguns anos, e a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, eu não posso vir num lugar desse, sair da minha cidade por alguns dias e não ouvir falar de que esse projeto tem que ser de todos nós. Não podemos colocar toda a força em cima do professor, não podemos colocar toda a força em cima das famílias e nem toda a força em cima dos nossos adolescentes e crianças. É sobre todos. Então, se a gente não começar a pensar ações
que englobem todas, complexa, né, no pensamento complexo de todos esses atores, e a gente focar em um só ou no outro, a gente vai estar dando passos de formiga, mas a gente não vai conseguir uma velocidade de transformação que a gente precisa no tempo que a gente tem, né? As coisas na internet correm muito rápido e a gente está andando muito devagar. Precisamos unir forças nesse sentido. A Secretaria de Educação está aberta para universidades, para institutos que queiram nos ajudar, porque a gente não é especialista nessa área, mas a gente sabe a responsabilidade que tem. Bom, ainda falta responder uma pergunta da Paloma, que é em relação à PL 7080, sobre a dificuldade ou não, se ela for aprovada, do trabalho da educação digital na escola. Ai, Paloma, que difícil essa pergunta. A gente espera que não seja aprovada, porque, assim, esse projeto da Escola Sem Partido é o denuncismo que o Rodrigo estava falando. Ele incentiva isso. Ele é um tiro no pé da convivência. Porque a escola é o lugar da gente conseguir falar sobre política. Política não é só partidária, eu falo sempre, a gente faz política na escola o tempo todo. As nossas relações são políticas. Não tem como a gente proibir uma discussão. Por que um professor não pode trazer um ponto de vista? E qualquer bom professor ele vai colocar o ponto de vista dele, e se for uma coisa muito pessoal, ele vai dizer que é do ponto de vista dele. E o aluno, gente, o aluno também pensa por ele. Aí as discussões em casa, eu fico preocupada como que os pais recebem isso em casa. Eu vejo muitos pais achando legal a Escola Sem Partido, mas, na verdade, os pais estão achando que as crianças são cabeças vazias e não são capazes de pensar por elas mesmas. Então, assim, o seu professor tem essa opinião, aqui em casa nós temos outra, e você pode pesquisar mais sobre esse tema. Isso precisa ser natural. Não dá para entrar uma lei que vá proibir discussões políticas. Já imaginaram os medos que isso vai gerar? A gente vai voltar milhões de anos atrás, onde a educação era vista como todo mundo é uma caixa vazia e põe um monte de conteúdo lá dentro. Não dá. Simplesmente é uma tristeza a gente ver que ainda tem esse movimento que não coloca o aluno como autor, que valoriza ele, a participação, tudo isso que a gente está falando aqui, esse aprender junto, e que a gente vai construindo a partir da quantidade de opiniões diferentes. A gente precisa aprender a conviver com pessoas que têm opiniões diferentes da gente. Nunca vai ter uma homogeneidade. É assim, acho que Rodrigo quer falar um pouco dessa Escola Sem Partido. A gente está tentando. E, aliás, tem uma coisa importante que vale a pena, não só pelo Escola Sem Partido, que a gente precisava acompanhar comissões de educação na Câmara Federal, nas assembleias estaduais. Quais são os PLs de educação que estão em tramitação? A gente não conhece. A gente está falando do Escola Sem Partido porque virou polêmica e está saindo na imprensa. De novo, a imprensa continua nos pautando. A gente não tem esse olhar de vamos lá ver que projeto, como funciona, quem pode apresentar o projeto de lei, como que funciona isso, o que cada projeto tem. O que vai, se esse projeto foi aprovado, o que vai implicar no nosso dia a dia? Isso também é educação política, que não é só a votação, mas como que a gente acompanha. Quem sabe, eu tenho esperança que a gente possa, já que está todo esse movimento aí de polaridades, que é péssimo da gente ficar ficando lados, né? Que lados? Mas que a gente, de repente, consiga ter energia para acompanhar o que vem por aí. Porque, gente, não vai ser fácil. O tempo já esgotou, mas só um comentário rápido. Esse tema realmente é sensível. A questão primeiro, acho que é deixar claro que esse tipo de projeto tem partido e tem política. É um tipo de política, uma política de homogeneização do saber, que é crônico, né? Ela diz respeito a todos os padrões, protocolos, diretrizes de direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente. E acho que é triste nesse sentido de não fomentar a diversidade de opiniões políticas e reduzir a política a partidos. Acho que isso é grave. Eu acho que só do ponto de vista de reflexão, né? Seria muito legal, antes de aprovar uma lei como essa, fazer, pelo menos em escala nacional, ainda que com amostra relevante, assembleias com os próprios alunos dos diferentes níveis de ensino e fazer com que os próprios alunos debatessem e levassem, de fato, em consideração a participação e a opinião de crianças e adolescentes sobre esse tipo de discussão e qual a avaliação delas sobre a diversidade de ideias, ideologias e perspectivas de mundo, porque
de fato, é o tipo do projeto que menospreza a capacidade de inteligência e de autonomia e de participação política das crianças. Então, seria muito mais interessante ouvi-las diretamente, crianças e adolescentes, de forma democrática, em pequenas assembleias, e tem metodologia para isso, para, a partir daí, propor um projeto que levasse em consideração a visão das próprias crianças sobre o que elas têm aprendido e o que elas gostariam de aprender, não só para esses temas, mas para tantos outros, né? Seria uma boa oportunidade, porque a gente falar em nome da criança e fazer pela criança é uma forma de violência também, em nome de uma suposta proteção. Então, é só levar esse alerta que vale para nossas ações na internet. Como é que nossas ações em nome de proteção têm causado violência e violações às próprias crianças e adolescentes? Isso extrapola esse projeto. Acho que é um mantra para a gente pensar em toda e qualquer próximas ações desse sentido, né? O quanto nossa boa intenção está violentando essas crianças e tirando a autonomia delas. E acho que, de novo, a internet é uma linha de fuga importante para dar voz, vez e espaço para essa diversidade que está tentando ser cerceada nas escolas e em outros lugares. Bom, obrigada. Só tenho a agradecer a vocês. Nós informamos que o proponente do workshop vai apresentar dentro de um mês um relatório resumido dessa sessão e depois ela será disponibilizada no site do Fórum da Internet deste ano. Tá? Nós agradecemos à organização, ao CGI.br, aos integrantes e palestrantes, aos participantes presenciais e remotos. E convidamos a todos para um intervalo até o próximo workshop. Muito obrigada.